Noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E o tema da live de hoje são os sais de Schussler, ou tissue salts, ou ainda sais dos tecidos. E aí vocês podem perguntar, mas que sais são esses e por que ela resolveu falar disso? Bem, eu já havia citado esses sais em algum momento aí, ou lá no meu canal. Como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, que é a doutora Tânia Fonseca. E num dos dias eu estava comentando sobre abordagens mais fisiológicas no tratamento e eu citei os sais de Schussler. E aí eu recebi algumas mensagens no WhatsApp, pedindo que eu comentasse, falasse um pouco mais sobre isso. Então eu resolvi falar. E é isso, olha só, os sais de Schussler. Bom, quem é ele primeiro? Schussler era um médico alemão que nasceu lá no século XIX, nos anos 820 e tal, e ele morreu no final daquele mesmo século. 1828, por aí ele nasceu, e morreu lá em 1870 e tal. Então, olha só, mais do que isso, 1890 e tal, porque ele publicou o livro dele em 1873, quando ele falava desses sais. E como que a gente aborda isso? Olha só, nós, enquanto seres humanos, somos aqui, né? Formados por gorduras, carboidratos, proteínas e vários sais inorgânicos. E esse médico, que também era um fisiologista e um químico, ele analisou vários e vários corpos, né? E quando ele fez isso, ele via que depois que esses corpos estavam carbonizados, não sobrava nada. Toda a matéria orgânica era destruída e sobravam apenas esses sais inorgânicos. Era isso que sobrava. Então ele começou a vincular, e mais do que isso, olha só, ele começou a perceber que as pessoas, ou algumas dessas análises que ele fez, tinham déficits de alguns desses sais, que existiam em quantidades muito pequenas no organismo. Mas, quando o equilíbrio ou o movimento desses sais se perdia nas células, tinha um desequilíbrio e até doenças. Então, primeira coisa, são sais inorgânicos, que existem em quantidades muito, mas muito pequenas. E como esses sais existem em quantidades pequenas e ele já era homeopata, o que ele fez? Começou a dar esses sais de acordo com a ação fisiológica deles, mas altamente diluídos. Então ele usava um medicamento potencializado e ele usava geralmente as potências decimais em D12 ou em D6, que é o que na Europa e nos Estados Unidos esses sais são de prateleira. E os 12 principais deles, que a gente vai falar rapidamente hoje para vocês terem uma ideia, trabalham ou têm foco na fisiologia básica do ser humano, no funcionamento de todos os órgãos ou do corpo e da nossa própria vitalidade. Então você infere a indicação clínica pelo uso ou pela indicação fisiológica desses sais. Então vejam, a indicação deles é pela sua atuação fisiológica no corpo, em doses muito pequenas, geralmente decimais. Então, quando você vai para a Europa ou nos Estados Unidos, você vai ver lá ferro fosfórico 12x, que aqui no Brasil a gente chama de D12, que é a decimal 12, ou cálcio sulfúrico CX, ou aqui a gente chama de D6. E assim vai a prescrição desses sais. E aí é isso, gente. São sais com uma indicação fisiológica em quantidades diminutas de acordo com a sua função. São numerados de 1 a 12 e aqui a gente vai falar dessa numeração europeia, que é de 1 até 12.
E o primeiro deles é a calcária fluórica. E a calcária fluórica é osso, esmalte dos dentes. Então vejam, tem uma indicação clássica nessas coisas: osso, esmalte dos dentes e fibras elásticas, especialmente dos vasos. Então vejam, se essa é a indicação clássica, eu vou ter um remédio que é excelente, por exemplo, como um tônico venoso vascular. Se ele trabalha com a elasticidade, é o sal da elasticidade, quando eu não tenho esse sal, eu tenho uma certa atonia. Os vasos se dilatam, eles perdem o tônus. Meu osso fica mais poroso, mais frágil. Daí as principais indicações da calcária fluórica. E é claro que eu tenho uma outra indicação para ele. Lembram que eu falo que a elasticidade? Ele também é muito útil quando a gente tem aquelas rachaduras na pele. Então percebam, sempre que eu estou usando um sal dessa natureza, eu estou vinculando a ação fisiológica dele com a indicação clínica. O nosso segundo sal desse grupo, que é o que alguns prescrevem desse jeito. E sabe uma coisa muito interessante? Existem pessoas ou colegas, na Índia especialmente, que usam apenas os sais de Schussler, só sais tissulares nos seus tratamentos, não usam outros medicamentos. É bastante interessante isso. E vocês acham várias referências sobre eles. Então, vale a pena dar uma olhada. Especialmente homeopatas, médicos de família, enfim, profissionais ou terapeutas de Schussler, porque tem alguns aqui no Brasil, vale a pena revê-los, porque eles são de muita utilidade na prática clínica. Vale muito a pena olhar para isso. O segundo que a gente vai falar é a calcária fosfórica. De vez em quando vocês vão me olhar lendo aqui que eu fiz um guia para não esquecer de nenhum. E a calcária fosfórica é um sal muito comum e ele é presente em quase todos os tecidos. E aí, olha só, vamos falar de um medicamento ou de um sal que é super útil na renovação celular. A calcária fosfórica não só é útil na renovação celular, mas como também é útil na saúde do osso. Na saúde do osso. Então vejam, quando vocês veem aquelas crianças, por exemplo, que têm dificuldade de crescimento ou até mesmo têm dores no crescimento, o sal que a gente vai usar é a calcária fosfórica, porque ela vai ajudar nesse tônus. Ele é um grande tônico, ele vai ajudar essa sustentação, ele vai ajudar essa criança melhorar essa dor óssea. Lembram que eu falei que ele é um tônico? Então vejam, aquela mãe que chega para vocês e fala: olha, doutora, meu filho é enjoado para comer, ele não come nada, tem um apetite muito fraco, e você vê na curva do crescimento que aquela curva está uma curva arrastada, e você vincula aquilo à alimentação, e a mãe é cuidadosa, não é uma mãe que dá bobagem para a criança e ela fica sem comer, não, ela oferece e a criança não come. Pensem nisso, calcária fosfórica vai ajudar muito essa criança a melhorar isso, porque ele é um grande tônico do organismo como um todo. Ele ajuda, sim, também na idade oposta, nos idosos, com uma osteoporose marcada, calcária fosfórica também vai ajudar nesse osso, na constituição desse osso. Percebam, lembrem disso. O próximo que a gente vai falar é a calcária sulfúrica. A calcária sulfúrica é o nosso ácido, que a gente vai colocar o nosso sal, e a gente vai lembrar dele sempre que a gente estiver olhando para os pus.
antrax, furúnculo, espinha, porque ele é um drenador e ele vai limpar isso. Mais do que isso, a calcária sulfúrica é muito útil nos abscessos, nas infecções de pele. Ele é um grande detox sanguíneo. Lembrem-se disso. Calcária sulfúrica é um detox e ele atua no fígado e na vesícula biliar. Então ele limpa, ele é um cleanser, é um limpador do sangue mesmo. E ele vai ajudar nessas situações de abscessos, furúnculos e essas coisas que tem pus. Por outro lado, como ele tem uma ação no fígado e na vesícula biliar, ele também é um tônico hepático, tá? E vamos adiante. O quarto que nós vamos falar é o ferro fosfórico, famoso ferro, constituinte da hemoglobina, presente e elevado por um grande transporte para todas as áreas do organismo, é fundamental no transporte de oxigênio, absolutamente fundamental. Então vejam, a principal grande indicação é nas hemorragias, nas anemias, nasquelas febres com aquela vermelhidão. Ferro fosfórico é o primeiro medicamento que a gente lembra em qualquer infecção, qualquer uma, de qualquer natureza, quando ela ainda não se localizou em órgão nenhum. Então a gente fala, olha, te lembra do ferro fosfórico quando começa com aquela dinamia, aquele mal-estar, a febre, e a gente fala para a mãe assim, espera um pouco, vamos ver o que vai aparecer. Ferro fosfórico. Porque na hora que a gente usa o ferro fosfórico nesse momento, com uma frequência maior, pode ser que nada apareça. Ele apenas é capaz de dar conta daquela situação. Então percebam, os sais, e eu vou falar de todos eles hoje nessa visão rápida, mas ampliada deles, são muito úteis para nós, principalmente nos extremos das idades. As crianças pequenas, com aquela vitalidade toda, você, na medida que ela vai falando para você o sintoma, você é capaz de escolher um sal que vai beneficiá-lo naquele processo, repõe aquele sal inorgânico que vai corrigir o movimento daquela molécula e aquela doença pode nem se estabelecer. Prestem atenção nisso, é um investimento que vale a pena olhar nesses sais. Para aqueles de vocês que estão interessados na mentoria em escuta integrativa, especialmente os médicos, eu vou falar nos sais o tempo inteiro. Por quê? Porque são medicamentos que estão à nossa disposição. E frequentemente eles já estão prontos nas farmácias. Na Europa e nos Estados Unidos, então, com certeza. Aqui já tem, no Brasil, já tem alguns fabricantes e a gente chama de que esse é um kit que é de prateleira. Ele está lá, disponível para a gente. E às vezes é mais fácil das pessoas acessarem, especialmente nos finais de semana. Então, lembrem-se disso. Depois do ferro fosfórico, lembrem-se que essa é uma primeira visão. A gente vai chegar para o cálio muriático. Vejam bem, potássio, né? E cloreto. O cálio muriático a gente vai continuando. Se eu estou falando que o ferro fosfórico é aquela primeira inflamação, quando a gente ainda nem sabe onde aquilo vai se dar, cálio muriático a gente vai para a segunda etapa. Por quê? Que é aquela fase, gente, de congestão. Aquela fase de secreção serosa. Vocês já viram? Que começa o olho lacrimejar, aquela coriza clara, branca, ou às vezes uma tosse seca, curta, com secreção branca também. Essa é a fase do cálio muriático. É a segunda etapa da inflamação, principalmente aqui, vias aéreas superiores. Esse é o nosso cotidiano, especialmente no inverno. Eu não quero esquecer de nada, gente, para contar para vocês. Então, nessa fase congestiva, de secreção abundante, clara, lacrimejamento, coriza, tosse, mas com secreção branca, lembrem-se de cálio muriático. Tem uma outra característica desse sal, que é a linfadenopatia.
Sabe aquele edema ganglionar? Você não acha nada, mas você vai examinar, já começa com gânglio aqui, gânglio retroauricular, às vezes gânglios até dolorosos. Então essa inflamação de defesa glandular que acontece também, cálie muriático. E ele é muito útil para todos nós, também nessa etapa. Lembrem-se, cálie muriático. Bom, lembra que eu falei que os sais, e tem muita gente que só usa sais na prescrição, que a gente ia dar com eles uma abordagem de quase todos os sistemas do corpo. Depois do cálie muriático, a gente chega no cálie fosfórico, que nesse sistema, gente, a gente está falando de cérebro e está falando de músculo. Então, se não a tendência geral dos cálie fosfórico, ou seja, se numa fase inicial eu posso ter uma certa ansiedade, mas eu tendo no uso desse remédio não só para ansiedade, mas eu tenho a melancolia, a nostalgia e até a depressão leve. Usando esse sistema, são beneficiados com cálie fosfórico. Os medos em excesso, aquela dificuldade de sair, de fazer um movimento, cálie fosfórico. Se no mental predomina esse quadro, no físico eu tenho as contraturas, os espasmos, as cãibras. Lembrem-se, sistema nervoso e músculo. Então eu tenho cãibras, contraturas, e essa coisa do espasmo muscular associado às vezes a medo, nostalgia, depressão, em alguns casos até pânico, se beneficiam com cálie fosfórico. Então, quem usa sais de Schussler deve se lembrar sempre desse remédio para isso. Eles dizem que é um nutriente dos nervos. Nutriente dos nervos. Então lembrem-se sempre dele quando vocês estiverem pensando em problemas nervosos. Logo depois, a gente chega no cálie sulfúrico. Quando a gente está falando de cálie sulfúrico, a gente está falando de pele. Pele. É aquela pele, bota aspas no que eu vou falar agora, suja. É aquela pele que pode ter um eczema descamativo. É aquela pele que tem tínia de repetição. É aquela pele que pode estar áspera. É aquela pele que a gente usa, um termo antigo, quem se lembra aí dos livros mais antigos, malsã. Cálie sulfúrico. É o grande medicamento quando você quer equilibrar a pele, retornar às características da pele. Então, olha só, aquela pele seca, descamativa, você pode usar cálie sulfúrico naquela fase das infecções de criança, na maioria delas, ou até no mesmo dengue, naquela fase final da descamação, ou na fase inicial de algumas dessas infecções, doenças exantemáticas, quando ele chega na fase de descamar, de coçar, de ficar aquela irritação na pele, cálie sulfúrico é excelente e vai ajudar muito na recuperação dessa pele. Seguindo adiante na nossa listinha, olha só como é que a gente já vai falando, né? Falamos da pele, do dente, do osso, e agora vamos chegar no tubo digestivo. No tubo digestivo, o rei é a magnésia fosfórica, porque a magnésia fosfórica é o grande medicamento desse sistema para as cólicas, para os espasmos, para as dores. Então, essas dores do tubo digestivo são todas curadas e melhoradas com magnésia fosfórica. Mais do que isso, tem uma outra qualidade.
eles são ela é útil também como relaxante muscular. Relaxante muscular. Então, novamente, aqui as câimbras, os espasmos, as contraturas. Vejam, e aqui a cólica não é só cólica intestinal, as dismenorreias são favorecidas por isso, entendeu? Usem, porque vai valer a pena. Magnésia fosfórica, cólicas de bebê. E aí os homeopatas fazem diagnóstico diferencial entre as dores dos bebês e das cólicas, mas nesse sistema o grande medicamento é magnésia fosfórica.